Graças e paz, igreja. Ele me pergunta, está pronto? Ele me apresenta uma dessa. Amém. Eu, com muito temor, subo aqui hoje e peço que o Senhor testifique a oração da Aninha, para que não seja eu falando, mas para que seja Ele. E eu creio que, de uma forma profética, ela falou que Ele fale como filho. Quando nós entendemos que nós somos filhos, nós nos submetemos ao Pai, para que Ele faça. E assim como nós cantamos aqui, seja o centro, que o Senhor cresça, que eu diminua, é o que eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça hoje. Irmãos, quem quiser acompanhar pelo telão, ou quem quiser acompanhar por suas Bíblias, fique à vontade. O tema de hoje é olhando para o alto. Nós vamos viajar por alguns versículos, nos debruçar em cima deles, ler aí alguns trechos algumas vezes. E eu peço que vocês estejam atentos ao que nós vamos ler. Fiquem atentos aos telões ou à sua Bíblia no celular, sua Bíblia de papel, fique à vontade. Vamos começar a leitura em Gênesis 39, a partir do versículo 1. Gênesis 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente, de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Incline sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos mais uma vez, venha ao nosso encontro, Pai. Fale aquilo que o Senhor quer, aquilo que nós precisamos e não o que queremos, Deus. Que a Sua palavra seja viva, que a Sua palavra queime em nosso coração, que a Sua palavra seja explanada, seja exposta e nos confronte, e que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tiver para falar conosco, seja falado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós lemos um rapaz que foi levado para o Egito, e nós precisamos entender quem é José. No início da história de José, no capítulo 37 de Gênesis,
nós lemos que ele era um jovem de 16 anos, era o filho predileto do pai, porque já era o filho de sua velhice, de Jacó. E os seus irmãos, eles odiavam aquele privilégio que ele tinha frente ao pai. Eles odiavam aquela regalia que José tinha de ser o mais amado, de ser o mais próximo. E Jacó dá para José, então, uma túnica de presente, uma túnica de mangas longas. E isso deixa os irmãos dele furiosos, porque era nítido que o pai o amava mais que os outros, que o pai gostava dele mais que os outros. Então, além de José ser o predileto do seu pai, ele conta um sonho para os seus irmãos. Ele chega para os irmãos e fala: ei, eu tive um sonho, vem cá para eu contar para vocês. Eu sonhei que nós estávamos amarrando os nossos feixes de trigo, e os feixes de trigo de vocês se inclinavam em relação ao meu, se inclinavam na minha direção. Os irmãos dele, naquele tom de deboche, falam: você acha que nós vamos nos inclinar, vamos te servir? Nós vamos nos inclinar diante de você? Eu imagino que naquela hora eles deviam ter pensado: você está louco? Quem é você para nós nos inclinarmos diante de você? E aí José conta o segundo sonho. Nesse momento o pai está na presença deles também. E ele fala: eu tive um segundo sonho, preciso contar para vocês. Eu sonhei que eu estava em pé e se inclinavam diante de mim o sol, a lua e 11 estrelas. E aí, mais uma vez, todos ali não acreditam e talvez zombaram do sonho de José. E é engraçado porque a Bíblia relata que o próprio pai dele negou aquela palavra e não gostou do que ouviu, mas guardou no seu coração. Então era algo que para o próprio Jacó era absurdo. Como que eu vou me inclinar diante do meu filho? Eu vou me prostrar diante dele? E aí a gente percebe que José exerce pela primeira vez o seu chamado, o seu dom, o dom de interpretação de sonhos. José, ele provavelmente contou aquilo espantado, porque era um costume do Oriente que os sonhos tivessem um sentido. Os sonhos, quando eles eram com detalhes muito expressivos como esse, era natural que os orientais procurassem o significado e a tradução dele. E isso pode ter causado ali um constrangimento e colocado muitas ideias na cabeça deles, e do próprio José, que talvez contou pensando: o que é isso? Por que eu sonhei isso? Olha o que eu sonhei, olha que maluco. Eu nunca tinha sonhado algo assim, eu estou compartilhando com vocês. Mas abaixa só um pouquinho o retorno aqui que está vibrando na caixa, por favor. Então, passa-se o tempo. E depois de José ter exercido esse seu dom, ele segue suas atividades normais. Seus irmãos vão para Siquém apacentar, vão ali fazer os afazeres do dia a dia. E Jacó chega para José e fala: José, vai até lá seus irmãos, vê o que está acontecendo, dá uma sondada por ali e vem e me conta. Isso era uma tarefa de José, por ser o mais benquisto, o filho amado ali, o filho do seio do seu pai. Ele era o cara que sempre observava se tudo estava sendo feito adequadamente. Só que ele também via o que estava errado. E aí, seguindo a ordem do seu pai, ele voltava e contava. E os seus irmãos odiavam isso. E o engraçado é que, de onde José estava, de Hebrom até Siquém, a Bíblia relata ali, por estudiosos, que são em média 23 quilômetros para chegar de uma cidade a outra. Então eu fico imaginando como um carinha de 16, 17 anos pega uma missão do seu pai, vai lá onde os seus irmãos estão, vê o que está acontecendo, volta e me conta. E ele fala: tá bom, pai, eu vou lá. E eu vou caminhando. Só que, cara, não foi uma caminhada de 20 minutos. Para caminhar 23 quilômetros num cenário desértico, quanto tempo levou?
Mas José recebeu a missão e ele seguiu. Eu vou caminhar, eu vou chegar lá e vou ver o que está acontecendo. Quando ele chega até lá, os irmãos percebem que ele está vindo e falam: ah lá o sonhador. Eu imagino aquela sátira ali no meio deles. Ah lá o viajadão. Ah lá o que vai vir aqui zombar da gente mais uma vez. Está chegando. E aí eles começam ali a organizar um plano, a se macunar ali contra José. E eles têm uma ideia a partir de um sentimento diabólico. Vamos matar José. Nós vamos matar José e ele vai deixar de ser uma pedra no nosso sapato, pedra de tropeço, e tudo vai se resolver. E aí eles começam a pensar: e agora? A gente mata José e faz o quê? A gente mata ele e deixa por aqui, fala que ele sumiu, a gente mata ele e conta para o nosso pai que ele fez alguma coisa errada? E aí eles têm a primeira ação. Beleza, vamos despistar o José da capa dele, a gente tira a capa dele, mata, pega um bode, pega o sangue desse bode, depois de matá-lo, suja a capa, leva para o nosso pai e fala: olha pai, José morreu, está aqui a túnica dele, está aqui a prova de que ele foi morto e a gente não pode fazer nada. Então eles seguem com esse plano. Só que Rúben, que era o irmão mais velho, ele percebe ali que tinha algo errado acontecendo e ele fala: vai desagradar o meu pai. E numa atitude ardilosa de tentar convencer e tentar mudar o que o pai sentia em relação a ele, porque alguns capítulos antes, a gente vai ler que Rúben se deita com uma das mulheres, uma das concubinas do pai dele, na própria cama do pai. E isso foi uma ação de desonra para a família. Então Rúben pensou: peraí, eu vou interceptar esse plano que está acontecendo, eu vou levar para o meu pai o José de volta, vou expor os meus irmãos e vou ser de novo colocado como primogênito, como benquisto do meu pai. Só que aí, quando eles colocam José na cisterna, o Rúben se dispersa dali daquele momento, e Judá tem um outro insight. Aí a gente percebe que, apesar daquela ação ter sido motivada por um sentimento demoníaco, que é o homicídio do irmão, algo que começou lá atrás com Caim e Abel, Deus ele não perdeu o controle da situação. Ele ainda estava no controle, ele ainda estava regendo ali como o Senhor do universo. E aí Judá tem uma ideia e fala: cara, por que a gente vai matar ele? O que a gente ganha com isso? Melhor, tá vendo os midianitas vindo ali? Vamos vender para eles. Eles levam embora, a gente não tem essa culpa e está tudo certo. A gente tira ele do nosso caminho. E aí seguiram com o plano de pegar a capa, sujar no sangue do bode e levar para o pai deles. E a gente começa a perceber que a mentira que eles planejaram ali, ela até foi encoberta por um momento. E aí eles voltam para sua casa, apresentam ali ao pai deles a túnica. Jacó se entristece e chora e lamenta em profunda tristeza. E a gente vai ver isso lá no versículo 33 do capítulo 37. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E aqui, a gente volta para o início da nossa leitura, onde José chega ali na casa de Potifar. Potifar compra ele dos midianitas e ele vai morar na casa do capitão do Egito. E a Bíblia diz que José tinha o favor de Deus. Deus estava com ele.
de novo nos reforça que, apesar do cenário ser contrário, apesar de existir um plano ardiloso vindo do coração dos irmãos dele, apesar dele ter sido colocado numa cisterna, apesar dele ter sido vendido por 20 moedas de prata, o Senhor ainda estava no controle, o Senhor era com ele. Ele estava numa terra desconhecida, no meio de egípcios, tinha tudo para ele ser um escravo da pior espécie, ser utilizado para trabalho hostis, mas o Senhor coloca uma graça que é reconhecida na vida dele através de Potifar, e Potifar o coloca como chefe de sua casa. Aqui a gente vê uma reviravolta muito louca, porque como eu compro alguém no meio de uma estrada, alguém sem identidade, um forasteiro, 23 quilômetros longe da tua casa no deserto, eu compro esse cara, eu levo para uma terra estranha, vendo ele como um indigente, como alguém que não tem origem, porque ele não foi capturado pelos midianitas como conquista de uma terra. Ele não foi capturado porque um reino venceu o outro. Ele foi levado como um descarte no meio da estrada. Tó leva. Só que José tinha um valor especial. E a gente percebe isso pelo valor que ele foi comprado. Ele foi comprado por 20 moedas de prata. Naquela época, escravos eram comprados e vendidos com valores que variavam entre 15 e 30 moedas de prata. Dependia do pote do escravo, do pote da pessoa, do histórico, da linhagem, ele era comprado por mais ou menos preço. E José é vendido naquele momento por um bom preço, por 20 moedas de prata. Eu imagino que do outro lado, pensando em comércio, ele foi vendido por 30, 25, pelo menos, para que os midianitas tivessem o lucro da venda deles. Então José tinha um valor. Era um valor que eles podiam tê-lo tratado como escravo, mas era um valor decretado por Deus. Era um valor que Deus já tinha depositado. Cara, você é meu escolhido. E o que a gente pega desse trecho da história? Quantas vezes nós somos jogados de um lado para o outro? Nós somos marginalizados e somos esquecidos e somos destratados. Ah, olha lá o crentezinho. Tá chegando aí, pessoal, na roda do café do trabalho. Ah, o crentezinho tá vindo ali, o sonhador, ó. Vamos parar de falar na sua faculdade, na sua escola. Mas mesmo que te vendam, nunca vão te vender pelo preço que eles acham que vale. É o preço que o Senhor determinou. O quanto você é valioso, o quanto eu sou valioso, não depende dos olhos de midianitas. Depende dos olhos do próprio Deus, que é quem determinou qual será o nosso destino. E ali na casa de Potifar, a mulher dele percebe que ele é um jovem bem apessoado, que ele é um bom moço, era vistoso, e fala, vem, deite-se comigo. Ela devia ter pensado, pela postura dela, é mais um daqui da casa do meu marido, que eu vou poder usar, vou poder fazer o que eu quiser. Quem disse que essa foi a primeira vez que ela fez isso? E a reação dela, em seguida, mostra que já era um costume. E muito provavelmente ela era uma mulher cobiçada. A Bíblia não relata o nível de beleza dela, mas eu acredito que a mulher do chefe do Egito, do capitão do Egito, devia ser um objeto de ostentação. Para que todos vissem, essa é a mulher do capitão do Egito, respeitem-me. E José, ele tem ali uma ação que a deixa espantada e ao mesmo tempo maluca. Você acha mesmo que eu vou cometer esse descuido, essa ofensa, esse pecado contra o meu Senhor, com S minúsculo, Potifar, e pecar contra o meu Deus? E esse trecho me fez pensar, porque José tinha o favor de Deus, José sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer, mas naquela época ainda não existiam as tábuas da lei escritas por Deus. As tábuas foram escritas depois, com os mandamentos. Só que a escrita foi registrada para o povo depois daquele momento histórico. Só que a lei já existia.
Porque a lei não era aquela tábua escrita com registros que podiam ser lidos. A lei era o próprio Deus. Ele era, Ele é e Ele será. E naquele momento, mesmo não existindo as tábuas da lei escritas, a lei existia. E José, tendo sido bem ensinado por seu pai, que foi bem ensinado por Isaac, o seu avô, que foi bem ensinado por Abraão, seu bisavô, ele carregava isso com ele. Ele se atentava às palavras que ele aprendia dos seus antepassados. Ele gravava no coração dele aquilo que ele precisava levar para os seus dias. E aí ele fala: eu vou pecar contra o meu Deus. Antes disso, a Bíblia não tem nenhum relato sobre adultério. A primeira vez em que nós vemos o relato de adultério, de escapar de um adultério, escapar de uma fornicação, foi José. Então José, ele sabia muito bem quem o chamou. Quem o chamou foi o próprio Deus. O próprio Deus o chamou e ele não se desviou. Essa é a primeira qualidade, o primeiro ponto que a gente lista aqui de José. José sabia quem o chamou. E aí no capítulo 39 ainda, versículo 3, nós lemos que quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. No 5, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. José, ele carregava tanto a presença do Senhor com ele, que Potifar conseguiu reconhecer nele um cara que não servia o mesmo Deus que José. Ele falou: pera, ele é diferente. Ele carrega aí uma presença diferente. As ações dele têm a bênção do Deus dele. Então eu quero que esteja sobre mim também. E aí eu te pergunto, será que nós estamos cheios da presença do Senhor, a ponto de pessoas que nem são convertidas e nem sabem quem é o nosso Deus prosperarem? Aí eu faço uma pergunta ainda além. Será que nosso coração é entregue a Deus, a ponto de nós aceitarmos que aqueles que nos escravizam, aqueles que nos compraram, aqueles que nos zombam, serão abençoados por Ele? O quanto nós aceitamos que a bênção do Senhor pode não se restringir a nós mesmos, mas àqueles à nossa volta. Imagina você falar para um escravo: cara, o seu Deus, Ele vai te abençoar tanto, que vai abençoar o Senhor que te comprou. Você está maluco? É mais trabalho para mim? Imagina falar para um escravo: ó, seu chefe vai ficar tão rico a partir do seu Deus, que ele vai prosperar aqui na casa dele e no campo. As estacas dele serão alargadas. Isso é confrontador. Falando bem sinceramente, eu não sei se eu ia querer que a bênção da minha vida, que o meu Senhor depositou em mim, recaísse sobre o cara que me escravizou. E o que você faria? O quanto você deixaria ser levado por Deus para que esse projeto se concretizasse? E é engraçado porque ali naquela resposta que ele deu para a mulher de Potifar, a gente vê a segunda característica de José, que a gente pode coletar aqui desse estudo e elencar aqui como ponto-chave. José era leal e íntegro. E aí eu faço uma outra pergunta para a gente refletir. O que você e eu fazemos quando os pratos de lentilha são oferecidos? O que você e eu fazemos quando a mulher do Potifar vem e fala: vem, deite-se comigo? O que você e eu fazemos quando vem aquela facilidade
financeira que vem fácil. Vem cá, é tranquilo, é rápido, ninguém vai saber. E essas tentações, elas sempre vêm onde nós temos mais chance de cair. A Bíblia fala que José era formoso, que ele era bem visto aos olhos. E se a gente pensar em biologia, era um cara que era formoso, tinha grande porte, a Bíblia fala que ele tinha grande porte. Então ele era grande, forte, musculoso. Como que eram as taxas hormonais aí do José? Era baixo? Ou será que era alto? Será que ele tinha que o tempo todo se esquivar de mulheres que passavam por ele e falavam, nossa, ele é bonito, eu vou lá tentar. Quantas mulheres de Potifar tinham passado pela vida dele? E aí eu coloco isso para mim e para a sua vida. Qual que é a sua fraqueza? Qual é a pergunta que a mulher de Potifar tem que te fazer para te seduzir? É vem, deite-se comigo? É vem, coma comigo? É venha, pegue meu dinheiro? É vem, vamos ali comigo? É vem, minta comigo? É vem, faça isso comigo? Aquilo que você sabe, o que você costuma ouvir e que é o seu calcanhar de Aquiles, é ali sua pedra de tropeço, seu espinho na carne. Todos nós temos. Todos nós temos. Talvez, para um outro homem, aquela não seja uma tentação. Mas para nós pode ser. É muito louco porque, alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa que tinha contratos públicos. Tinha contratos com o governo. E eu já tinha visto muita coisa errada ali, eu compartilhava em casa quando eu conversava com a minha mãe, falava, não está dando certo, eu não gosto desse método de trabalho, não está funcionando. E alguma coisa vai ter que acontecer. Até que um belo dia, a gente estava na mesa de negociação, na reunião, e dentro da conversa ali aparece um cheque, em branco. E para que o negócio fosse concretizado no governo em que nós estávamos inseridos, era só preencher um valor. Essa era a condição. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. De ver na minha frente ali, na negociação com os diretores da empresa, com os chefes da empresa, falar, ó, o esquema é esse, a gente vai fazer assim, 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 a data é essa, tá, preenche o valor. Foi um misto de temor, de tremor e de raiva. Mas, ao mesmo tempo, eu confesso que rolou lá no fundo um cara, você é burro. Não é você que está fazendo. É a empresa, é o CNPJ. Se der ruim, quem vai ser preso? Quem que vai ser preso? O dono do CNPJ. Que, inclusive, era um laranja. O cara nem sabia que estava no meio desse rolo. E ali eu pude ver o Senhor me testando. Porque essa era a minha fraqueza. Era o dinheiro. Ali não foi aparecer uma mulher e falar assim, olha, vem cá, fica comigo, vamos lá, eu vou trair meu marido. A fraqueza era o dinheiro. Por muito tempo eu compartilhei em casa que eu tinha apego ao dinheiro. Eu era apegado a bens materiais. Eu era apegado e eu não conseguia me desfazer daquilo que eu tinha. Era muito difícil. Eu consegui jogar fora aquilo que eu não usava. O tênis que eu não usava, a roupa que eu não queria mais, ou que eu estava jogado há meses no guarda-roupa, eu não queria nem doar. E ali o Senhor me testou. E eu cheguei em casa nesse dia, quando eu contei para minha mãe, eu chorei muito, 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 muito. Eu chorei. Depois que eu chorei, eu decidi, eu vou sair de lá. Eu nem dei explicação, eu simplesmente saí. Porque eu consegui reconhecer que eu estava sendo tentado na minha fraqueza. Mas, de novo, assim como José, qual seria a minha resposta? Era beleza, não vai dar nada? Ou não, eu não vou pecar contra o meu Deus. E lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 20,
Paulo, quando escreve essa carta, ele diz que sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E em Salmo 119, o salmista responde, não de forma cronológica o que Paulo escreveu, mas ele responde essa aflição da nossa alma. Como pode o jovem se manter puro? 119 no capítulo 9. Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Não tem outra forma de nós não pecarmos se não for pela palavra. José tinha a palavra, que era o que ele ouvia dos pais dele, dos avós, do bisavô. É o que foi passado ali pelos patriarcas da fé. Ele era descendente direto de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foi seu pai. Então estava muito fresco. Estava latente no coração deles aquilo que o Senhor ministrava no coração deles. Aquilo que Abraão ouviu no deserto antes de tomar as terras. Antes de expandir, alargar as suas estacas, como o Senhor decretou. Mas e nós? Apesar de nós termos aqui todo domingo, toda quarta, se entrar no YouTube da igreja, ter o Maná Diário número 990 já. Ter a Bíblia, a palavra viva na nossa mão. Quantas vezes a gente deixa passar e não ouve a palavra de Deus? Será que a gente vai continuar esperando que o nosso pai e o nosso avô, e o nosso bisavô e o nosso trisavô, seja o atalaia, seja o ministro e traga a palavra para nós? Será que a gente ainda vai permanecer como meninos, querendo que traga o leite na boca e coloque ali a mamadeira para que nós sejamos alimentados? A palavra é acessível. Ela é impressa em mais de 15 traduções no Brasil, em vários idiomas no mundo. Ela é digital. Ela pode ser lida na internet, ela pode ser ouvida, a Bíblia em áudio. E nós negamos a palavra de Deus. E aí quando a gente peca, a gente erra, a gente fala, Senhor, me livra, me perdoa. Aí a gente vai lá e peca de novo. Senhor, me livra e me perdoa. A gente vai lá e peca de novo. E fica nesse ciclo. E entra nesse ciclo do inferno e se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E Deus me confrontou demais nesse trecho aqui da ministração. E Deus me fez lembrar quantas vezes eu fugi de ler a palavra. Quantas vezes eu cheguei em casa, eu estava cansado. Eu fui para a Netflix, eu estava cansado. Maratonei 2 temporadas inteiras, cada uma com 20 episódios. Cada episódio, 35, 40 minutos. Cara, você não estava cansado? Mas eu tenho certeza que isso só aconteceu comigo. Eu tenho certeza que essa foi a minha fraqueza, não é a sua. Eu tenho certeza que a Netflix, a HBO e todos os streamings ficam piscando na sua tela, te mandando algo que a gente te recomenda. E você ignora, porque eu lia. E aí eu falava, opa, minha lista. Eu trabalho na área da saúde e eu sou fissurado por séries da área da saúde. E eu virava noites, maratonava noites, vendo série da saúde. Minha mãe falou uma coisa, há 2 semanas atrás, acho que foi 2 semanas atrás, que aquilo foi um tapa na minha cara, assim, muito servido. Ela falou, Lucas, eu estava pensando aqui, eu estava sem sono de madrugada, eu fui ver um vídeo, fui ver uma ministração, acabei vendo isso aqui do Jesuscope, assiste aí. E ela falou, é impossível eu conseguir ter ânimo para maratonar a série com tanto conteúdo bom que a gente tem na internet. Quando ela falou isso, parece que isso que Deus já estava martelando no meu coração, cada vez que eu dava o play lá,
E a Bíblia você não leu. Só mais 2. A Bíblia você não leu. Putz, estou cansado, amanhã tem reunião cedo. Aquela frase que ela me falou foi para me destruir. E foi a resposta de muitas das orações que eu fazia para Deus. Quando eu falava, Senhor, eu pequei de novo, Deus, eu errei, deu tudo errado, meu Deus, me ajuda. Cara, você não lê a palavra. O salmista deu aqui a chave. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então você acha que é só o teu Deus do YouTube que vai tirar o pecado da sua vida? Não tem como. Não tem como. É impossível. É impossível. E eu te falo por experiência própria. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu falei assim, não, pera. Eu não posso mais fingir que estou lendo. Eu tenho que ler. E aí eu era tão maluco que eu fazia a meta de páginas. Eu via que eu não estava lendo, eu falava assim, não, eu vou ler 20 páginas agora. E li 20 páginas. Ufa, posso assistir mais 5 capítulos. E cara, o que eu absorvi de 20 páginas? Nada. Eu comprei uma Bíblia em ordem cronológica, porque eu falei assim, eu não estou entendendo a Bíblia, porque ela é numa ordem que os caras colocaram. Eu vou pegar uma Bíblia em ordem cronológica, eu vou ler agora igual um livro de história. E aí eu peguei essa Bíblia, eu comecei a ler, eu falei, putz, não estou entendendo nada. Beleza, é a tradução, vamos lá. Vou pegar NTLH. Opa, NTLH, tradução da linguagem de hoje. Minha filha tem uma Bíblia NTLH. Ela vai ler e ela entende, ela te conta o que ela entendeu. Vou pegar uma NTLH. Vamos lá, aplicativo. Brrr. Não entendi nada. É muito chocante isso que eu vou falar, mas é exatamente o que acontece. Essa ação que nós temos de abrir a palavra, ler o texto e não entender nada, é a mesma coisa que o diabo faz. Porque ele conhece a Bíblia inteira. Ele tentou Jesus com a palavra, mas não a palavra revelada, a palavra escrita apenas. E eu estava tendo uma atitude diabólica. E quando você lê e você não entende, você apenas lê, é uma atitude diabólica. Ponto final. Não tem que ter meias palavras para dizer isso. A gente não tem que ter meias palavras para ser confrontado. O quanto que eu estou estudando? Nada. O quanto que você entendeu do que você leu? Nada. E cara, quando você é confrontado por Deus e por você mesmo, e pela sua consciência e pelo Espírito Santo, e você fala, eu estou equiparado ao meu inimigo nas ações que eu estou fazendo. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é a pior do mundo, cara. É a pior do mundo. Porque você fala, minha casa está sendo destruída. Pessoas matando crianças. E eu estou perdendo tempo com série. Eu não estou tendo a revelação da palavra. E eu me escondo numa versão. Eu me escondo num pseudo cansaço. Eu me escondo numa falácia soprada pelo inimigo no meu ouvido. E eu não busco a palavra, eu não me abasteço. Eu não me armo para a guerra. E aí a gente olha na televisão e na internet, 4 crianças morreram. Uma professora morreu, a gente se constrange, posta no story, fiz minha ação ali de cristão. É sério isso, cara? Será que esse cara que matou passou do lado de mim no metrô? Será que eu carregava a presença de Deus a tal ponto que se ele esbarrasse em mim na estação da Sé, a presença do Senhor invadiria a vida dele, ele não faria isso? Será que você tem intimidade com Deus o suficiente para que isso aconteça? Isso é muito doido, mas é o Evangelho. A palavra não é doce. O Evangelho não é doce, não é macio. Não é um evangelho de afago. O Evangelho constrange, a palavra corta a gente no meio. E aí quando a gente começa a buscar com toda humildade, como nós cantamos aqui, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça. Ele se mostra. Ele se mostra, ele se revela. E a palavra começa a deixar de ser um texto.
E ela salta. Ela salta e nos deixa carregados, a ponto de agir como José agiu, sozinho, com a esposa de Potifar, a ponto dele ouvir: vem, deite-se comigo. E ele falou: não, não quero. E aí depois disso, José é preso. Ele é preso porque a mulher de Potifar, ela fica possessa de raiva e ela grita: ó o que seu escravo quis fazer comigo, Potifar. Olha só o que aconteceu comigo, você trouxe ele aqui para trazer desonra para nossa casa. Ele tentou abusar de mim. Ela, de forma muito ardilosa, deixou um descuido do José ali, pegou as roupas dele, arrancou as roupas dele. Eu imagino que deve ter rasgado, porque a Bíblia diz que ela tirou as roupas dele. Ela pega essas roupas e fala: ó, ele tentou me atacar. E aí José é pego e jogado numa prisão. E aí a gente começa a pensar, se é difícil quando a gente sabe que a gente está no erro, quando a gente sabe que a gente não está diante do Senhor, se já é difícil passar por uma dificuldade, imagina você falar: cara, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, eu me esquivei do pecado, eu falei não, eu não quis, eu desisti e eu fui preso. Humanamente falando, eu acho que a primeira reação que nós teríamos, falando por mim, é: não acredito nesse Deus. Talvez não seja um ateu agora, eu não vou ser um agnóstico, eu acredito menos. Eu acredito menos em Deus. Talvez ele não tenha tanto poder assim, ele seja o Deus dos meus pais. Ele seja o Deus dos meus avós. Eu sei que ele existe, mas ele não é o meu Deus. E aí a gente percebe que José apresentou uma outra qualidade. José esperou no Senhor. E por que José esperou? Porque a Bíblia relata que ele ficou 2 anos ali trancado. 2 anos trancado desde que ele foi preso? Não. 2 anos trancado desde que ele encontrou 2 caras, um padeiro e um copeiro, que foram presos e colocados nesse mesmo local onde ele estava. Essa prisão era para presos oficiais, ou seja, presos do rei. Não era para prisioneiros comuns da cidade do Egito. Eram para presos oficiais. E tinham 2 caras ali, que se desentenderam com o faraó, e aí José foi colocado com eles. E a Bíblia fala que passou-se um tempo, o carcereiro, o padeiro e o copeiro foram presos. Ou seja, ele já estava há um tempo, entrou esses 2 caras lá. E aí eles têm um sonho. Como eu falei lá no início, os orientais têm essa cultura de interpretação de sonhos. E os 2 têm um sonho. E eles falam: caramba, não tem o que a gente fazer, a gente não consegue interpretar. José, ele estava sendo agraciado por Deus e abençoado por Deus em todo o tempo, inclusive na prisão. Porque quando ele entrou na prisão, o carcereiro achou graça nele. O Potifar encontrou e falou: vem cá, você é um escravo, mas você é um escravo diferente, você vai chefiar a minha casa. Aí ele é preso. Aí o carcereiro fala: vem cá, você é diferente, então você vai chefiar a cadeia. E ele se torna um líder de novo. E ele chefia a cadeia. E o carcereiro nem se preocupa mais com o que ele está fazendo lá. Eu imagino que ele tivesse as chaves da prisão ali, pelo menos os portões internos, para deixar o preso entrar, o preso sair, fazer suas necessidades ali, comer, voltar, tomar um sol, vir para cá de novo, se é que tinha isso lá. E José tinha essa regalia. E aí, nesse contato com os presos, ele percebe que ali o Senhor estava requisitando o dom dele de novo. E ele fala uma frase que ele repete sempre que ele interpreta um sonho: não vem de mim, mas de Deus. Não sou eu quem interpreto, mas o Senhor. Dependendo da sua tradução, é assim que vai estar escrito, ou próximo disso. E aí ele traduz os sonhos dos 2 caras. Ele começa com o copeiro,
Aí o copeiro fala, eu sonhei que eu estava com um copo de vinho vazio na mão, e aí eu enchi esse copo de vinho, e eu estava ali na mesa, e ele fala, já sei o que significa isso. Em 3 dias, o faraó vai te restabelecer, e você vai voltar para o serviço do rei. Aí o padeiro olha e fala, opa, foi boa a previsão desse cara. Eu vou perguntar também. Cara, e o meu sonho? Eu sonhei com 3 cestos e tinha 3 pães e tinha um corvo em cima do cesto e ele comia o pão. Aí José fala, o seu também vai acontecer em 3 dias. Em 3 dias você vai ser recolocado, o faraó vai te enforcar e decapitar a tua cabeça. Imagina o que ele sentiu na hora. Mas José, em momento algum, deixou o sonho mais floridinho. Em momento algum ele falou assim, olha cara, vai ter aí um problema na sua vida. Tem um cesto aí, esse corvo, cuidado com o corvo, foge de corvo. Ele não falou isso. Ele não falou, quando você vê corda, sai fora. Ele podia entregar o recado para o cara sem falar o que era. Mas não, de novo, não sou eu quem revela, mas o Senhor. E aí ele foi fiel ao propósito que o Senhor o chamou e revelou para o cara, você vai morrer, o faraó vai cortar a tua cabeça, acabou para você. Enfim. Mas quando ele revelou o sonho para o copeiro, ele falou, cara, quando você voltar lá para o reino, lembra de mim, fala que eu te ajudei. Cria uma forma de me tirar daqui. Não se esquece de mim, não. E aconteceu como ele falou. Em 3 dias, o primeiro voltou para o serviço real, o segundo foi enforcado e os corvos comeram sua carne. Como José interpretou o sonho. Mas, lá em Gênesis 40, versículo 23, a gente percebe que o xadrez de Deus não tinha acabado. No versículo 23 diz o seguinte, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Eu fico imaginando José, peraí, meio-dia, chamaram um cara. Beleza, vamos lá. Acho que 8 horas da noite ele não vai me chamar. Amanhã ele chama. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não chamou. E a Bíblia diz que a partir desse momento se passaram 2 anos. Então imagina só, ele já tinha sido preso, já estava lá há muito tempo, criou relacionamento com os presos, interpretou o sonho. Pediu para o cara lembrar dele, o cara saiu, passou 2 anos e ele continuou lá. Só que a Bíblia não fala que José usou dos benefícios que ele tinha, como carcereiro, ou como agente, assistente de carcereiro, sei lá, para poder sair da prisão. Em momento algum a Bíblia relata que ele chegou no carcereiro e falou, eu estou tendo um bom comportamento, me ajuda. Foi um mal entendido, a mulher do Potifar não fez nada comigo, eu não queria nada com ela. Ele em momento algum tentou convencer ninguém. Ele só esperou. Depois de 2 anos, Potifar estava ali inquieto, teve 2 sonhos. Faraó, estava inquieto, teve 2 sonhos. E aí, quando ele procura os sábios ali da cidade, ele fala, vem cá, todo mundo que puder interpretar sonhos, vem cá tentar me ajudar. Ninguém interpreta. Ninguém consegue traduzir o que ele sonhou. Aí o copeiro lembrou, lembrei, tem um cara que traduziu meu sonho lá na prisão. Então aqui a gente consegue entender que, ele não esqueceu de José. Ele só não se lembrou naquele momento. E ele não deixou de considerar José como o cara para sonhos, porque ele lembrou nesse dia que Faraó sonhou. O rei do Egito sonhou, e quem que ele pensa? José. Ou seja, esse tempo que José ficou esquecido, era o agir de Deus. Continuou sendo o agir de Deus. E às vezes a gente se vê numa situação em que passa-se 2 anos, e quem tinha que lembrar da gente não lembrou. Aquela promoção que a gente esperava não veio. Aquela entrevista que a gente fez não veio resposta, não passou, não deu. O carro que a gente queria comprar não deu certo. O apartamento que a gente comprou ruiu, não deu.
a gente começa a entender por quê. Onde que eu errei, o que deu errado, o que está acontecendo. É só o tempo de Deus. É só o tempo de Deus, que a gente só vai conseguir entender quando a gente cumprir aquilo que o salmista disse. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só quando a gente olha para o alto, quando a gente continua olhando para o alto, a gente consegue chegar nesse estágio de esperar 2 anos numa prisão. Porque é tempo do Senhor. E a gente acha que pecar contra Deus é só fazer pecados que são capitais. Não crer no agir de Deus é pecar contra o Senhor. Parece um pecado muito simples, né? Então vamos lá, vou ilustrar para a gente poder entender o quanto é grave. Imagina que seu pai e sua mãe chega para você e fala assim: olha, eu vou fazer tal coisa para você, mas ainda não é o momento. Espera. Seu pai e sua mãe, carnal, da terra. Aí chega um momento e não acontece. Aí no seu coração você fala assim: é mentira, ele mentiu para mim, não vai acontecer. Ou então, o seu avô, o seu tio, alguém que você tem respeito e considera como pai, como mãe, chega para você e fala isso. E você põe em descrédito, você põe em xeque e fala: não, não vai acontecer, ele mentiu para mim. O quão pesado é isso, a gente perder a confiança, perder a credibilidade no nosso pai, na nossa mãe, ou por quem a gente tem respeito? O quão abalado fica o relacionamento quando a gente chega para essa pessoa e fala assim: eu nem vou falar com ela porque eu sei que ela vai mentir, porque ela não cumpriu o que ela falou para mim. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente coloca Deus nessa posição de que Ele não fez o que eu queria, Ele não fez, Ele me esqueceu, eu estou colocando o próprio Deus em xeque. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falo assim: não vai fazer, ele não fez, ele me esqueceu. Então eu coloco em xeque o próprio Deus. É a mesma coisa. E José não fez isso. Ele esperou no Senhor. E aí a gente percebe que as coisas ruins, elas vêm para nos ensinar. A história de José até aqui nos mostra que tudo o que acontece de ruim é para nos ensinar. Eu demorei, eu custei para entender isso. Principalmente porque na nossa casa, quem nos conhece mais próximo, sabe que do ano passado para cá, foi um capote na ribanceira e não parou de rodar, até a gente esbagaçar lá embaixo. Minha mãe e eu, a gente conversava, a gente falava uma frase que a gente brincava. Agora já deu, né? Chegou no máximo que podia. Eu acho que sim. A gente falava isso para se confortar. Passava 2 meses, tudo errado de novo. Pior. Aí a gente falava: agora já é o fundo. Não, aí é para o pré-sal. Afundava mais ainda. Até um dia que a gente falou: vamos parar de falar isso. Não vamos mais falar. Que parece que a gente fala e dá mais errado. A gente fala e descamba mais. E aí Deus me fez lembrar, enquanto eu montava aqui essa ministração, de um episódio que eu vivi lá atrás, em 2014. 2013, 2014. Eu trabalhava como recepcionista no Delboni. E aí, era um dia de sábado. Era sábado. Eu tinha acabado de fazer um plantão, 12 horas, e era aquele dia que eu ia sair de férias. Ganhava bem pra caramba como recepcionista. Um salarinho pequeno. Mas tinha caído minhas férias, tinha caído meu salário, tinha caído a hora extra que eu fiz. Eu estava dobrando quase todo dia. Estourei. Aí estou saindo do Delboni, estava com o carro do meu pai tinha uma picape. E quando era plantão, como o transporte público era muito ruim, eu ia com o carro dele. E aí eu saí do Delboni, estava chovendo. E aí estou lá, liguei o som, baixei o vidro, né? Estou de férias, estou com dinheiro na conta, com a picape. Passou 200 metros, a primeira curva. Eu passei em cima da lombada e larguei a picape no poste. Valor do orçamento,
Exatamente o que eu tinha na conta, com o salário e com as férias. E até hoje eu consigo lembrar o quanto isso me deixou furioso. Em momento algum, quando aquilo aconteceu, eu falei, não, eu fui imprudente. Eu falei, por que aconteceu isso? Eu estava com tudo certo, estava saindo de férias, era só descansar em casa, de boa. Bati o carro. Valor do orçamento, tudo que eu tinha ganhado. Eu fiquei quase 2 meses, zerado. Só que aí, muito tempo depois, mais conhecido como semana passada, Deus ele me mostrou, falou, cara, você passou por aquilo para você aprender a ser prudente na chuva. Porque não dá para você andar de qualquer jeito no trânsito. Porque você pode ter matado alguém se você não tivesse aprendido daquela forma, você podia ter atropelado alguém, você podia ter se matado, ou pior, eu podia ser imprudente na chuva com a minha filha no carro. E todo mundo aqui que dirige passou pela autoescola e ouviu, na chuva reduza pelo menos 30 quilômetros da velocidade da via. Eu estava numa via local, então eu já tinha que estar a 30 quilômetros. Ou seja, era para eu estar passeando na chuva. E eu não segui. E eu bati o carro. E eu perdi. Só que isso me fez aprender. Hoje, quando eu estou na chuva, eu reduzo muito a velocidade. Quando eu estou na chuva, eu vejo que alguém está fazendo besteira lá na frente, eu me distancio. E eu já me livrei de vários acidentes dessa forma. A ponto de estar na rodovia. A situação que mais me deixou assustado. Estava na rodovia de moto, chuva. No rodoanel. Puxo o freio de trás, a moto sai de lado. Quando eu olho para a pista, aquele arco-íris. Era óleo. Só que eu não caí, eu não tive um acidente porque eu já estava devagar. Porque no dia que eu saí com o carro, que eu achei que eu podia, eu bati. E a gente questiona aquilo que acontece de errado na nossa vida e começa a falar, mas por que, meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu não ia falar, mas o Senhor está me fazendo falar. Ano passado, a gente recebeu uma ligação que a mãe da minha filha tinha falecido. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem é próximo da gente sabe como aconteceu. E isso nos devastou. Nos devastou de uma forma que a gente nunca imaginou um rodo desse na nossa família. E por muito tempo eu falei, meu Deus, por quê? Até que um dia, minha filha chegou em casa e falou assim, pai, aconteceu uma coisa boa na escola. Eu falei, o quê, filha? A gente estava conversando com alguns amiguinhos, e aí estava falando de quem perdeu o pai pelo Covid, e pais que morreram. E tinha uma amiguinha minha que ela perdeu o papai dela. E aí eu falei para ela, não fica triste, o Papai do Céu vai confortar o seu coração. Ele confortou o meu. Uma criança de 6 anos falou isso para outra. Porque ela leu em algum lugar? Porque ela leu no Setembro Amarelo? Não, porque ela viveu. Porque ela viveu. Hoje eu tenho muito mais propriedade para falar de certos temas, para falar de suicídio, por exemplo, porque eu vivi isso na família. E eu vou abominar o que aconteceu de errado? Eu vou falar, por que Deus? Não, cara. Vai para a palavra. Vai para a palavra, vamos aprender com José. Fica quieto na prisão, fica quieto no seu luto, fica quieto na sua dificuldade. Vai entender o que Deus quer te ensinar, não vai questionar não. Em vez de ficar lutando com Deus, vai entender o que Ele quer te ensinar, é mais rápido. É muito mais rápido. A gente aprende, segue o jogo. Próxima lição. Mas a gente fica preso ali. Em coisas vãs, coisas pequenas, como o porquê aconteceu. E José governa o Egito. Ele interpreta os sonhos do faraó. Ele diz, faraó,
Esses sonhos significam, as 7 vacas gordas é que terão aí 7 anos de muita provisão. E as 7 vacas mirradas são as vacas que demonstram que terão aí depois um grande período de seca e de falta de suprimento e de fome. As 7 espigas que você sonhou são a fartura da cidade. As outras espigas mirradas é a confirmação, é Deus testificando que isso vai acontecer. E aí ele cria um plano. Ele fala, vamos criar um silo, vamos armazenar a 5ª parte do que todo mundo produz, vamos estocar aqui no Egito, e nós teremos mantimento suficiente para sobreviver e para poder alimentar o resto do povo. O faraó se agrada disso, ele fala, beleza, não encontrei ninguém tão sábio como você. Nenhum dos meus sábios aqui teve capacidade de fazer o que você falou. Alguém tem dúvida de que ele é o mais inteligente? Alguém tem dúvida de que ele é o mais capacitado? Ninguém se opõe. Eu imagino que os sábios do faraó, os conselheiros do faraó, deviam ser anciãos. Caras maduros, caras velhos. E a Bíblia fala que aos 30 anos, José assume a posição de governador do Egito. E o faraó fala para ele assim, ninguém estará acima de você, exceto eu, exceto o meu trono. Todos deverão reverenciar você. Todos deverão se curvar diante de você. E aí ele monta uma comitiva, bota José em cima da carruagem, a do faraó na frente, a dele um pouco mais atrás, para mostrar que não tem ninguém depois dele além de faraó, e desfila pela cidade. E aí José é conhecido. E ele se torna governador do Egito. E aí todos, quando passam, se curvam diante dele. E as estrelas se curvaram diante dele. O sol e a lua se curvou diante dele. Aquilo que aconteceu há mais de 17 anos daquele momento que ele estava vivendo, se cumpriu. Porque ele ficou brigando com o Senhor para entender o porquê que ele foi vendido? Não, porque ele ficou quieto, ele calou a boca e foi se apegar à palavra para não pecar contra o Senhor. Foi por isso. E a Bíblia continua ali no desfecho da história, dizendo que a fome chegou até lá em Canaã, onde os irmãos dele estavam. E aí eles vão lá comprar no Egito, porque eles sabem que, opa, tem alguém vendendo lá, vamos comprar que a gente vai plantar e vai colher e vai comer. Quando chega lá, os irmãos dele não reconhecem. Mas ele reconhece os irmãos. Os mesmos irmãos que venderam ele, lá atrás. E aí José, num misto de homem de Deus e homem traído, começa a fazer um jogo com os irmãos. E ele fala, vem cá, quem são vocês? Ah, nós somos filhos de um homem simples, somos todos irmãos. E quem são vocês? Enquanto vocês são? Ah, nós temos aqui, nós que estamos aqui diante de ti agora, temos um outro irmão mais novo e outro que já não existe mais. Ele fala, opa, são eles mesmo. Tá bom, então me conta mais, cadê seu irmão mais novo? Benjamim, o irmão mais novo, era o irmão de mesma mãe de José, a quem José tinha um apreço. Só que ele não estava lá. Eu fico imaginando, o que José pensou na hora? Será que eles mataram o cara também? Será que Benjamim, por ser o mais novo, que estava ali no meu lugar, era o outro filho amado do meu pai? Será que ele foi jogado para longe? E ele fala, então vocês vão lá, vão pegar o menino e vão trazer aqui. Todo mundo fica e um vai. E manda prender todo mundo na casa dele. E os caras ficam presos lá por 3 dias. E aí José tem uma outra inspiração vinda de Deus e ele fala assim, peraí, como eu sou homem de Deus, vocês não vão deixar o povo de vocês morrer de fome. Volta, enche os sacos de vocês, carreguem os jumentos e saiam daqui, vão lá abastecer e voltem para cá com o mais novo. Senão vocês nunca mais verão meu rosto. E aí, quando eles chegam na terra do pai deles, eles abrem os sacos. E está lá em cima de cada saco o saco de moeda que eles levaram para poder comprar. E eu fui perguntar, falei, Senhor, por quê? Qual que é a explicação para que os sacos estivessem ali dentro já? É porque aquela situação, ela não foi resolvida por José. Foi resolvida por Deus. O preço já tinha sido pago. Deus pagou o preço.
Deus devolveu aqueles sacos com aqueles saquetéis de dinheiro ali dentro, para que eles pudessem ver que existia algo maior acontecendo ali. E aí eles mostram para Jacó, pai deles. Ele fala assim, meu Deus, por que isso está aqui? Ele vai achar que a gente roubou. Vamos fazer o seguinte? Pega tudo de mais precioso que tem aqui. Incenso, mirra, especiarias, coloca tudo junto. Pega uma outra parte igual desse dinheiro aqui, junta tudo de novo e leva para eles. E aí, Judá chega para ele e fala assim, meu pai, mas tem um problema. Ele quer ver o mais novo. E aí Jacó questiona, mas por que vocês falaram do mais novo? Ele não estava lá, só foram vocês, eu mandei ele ficar aqui. E ele fala, não, é porque ele perguntou, ele começou a falar em quantos vocês são, quem são vocês, quem é seu pai, a gente não podia mentir. E aí eles negociam ali com o pai deles, ele fala, tá bom, pode levar então o mais novo. Se eu ficar sem filhos, fiquei. Se for para perder mais um filho de novo, que seja, leve. E eles voltam para o Egito e levam Benjamim. Quando eles chegam lá, José faz aquela comitiva e fala para os oficiais da casa dele, mata aí um bezerro, faz um almoço, faz um banquete, porque eu vou almoçar com eles ao meio-dia na minha casa. Quando os oficiais mandam eles para a casa do José, eles falam, a gente vai ser preso. Ele vai fazer a gente de escravo. Ele vai prender nossas jumentas, é por isso que a gente está aqui. Aí eles chegam para o oficial, de novo, tentando agir com as próprias mãos. Eles falam para ele, vem cá, aconteceu isso, isso e isso. A gente chegou em casa, o saquetel de dinheiro estava aqui dentro, em cima da boca do saco. A gente não roubou, a gente não tem culpa. Por favor, pega de volta e deixa a gente ir embora. Aí o oficial fala assim, fique em paz. O seu Deus e o Deus dele restituiu, porque eu coletei o dinheiro. E eu imagino que deu um nó na cabeça deles. E o que a gente pode pegar disso? Deus, ele não perde o controle dele nunca. Mas na grande maioria das vezes, a gente não tem que entender o processo. Assim como nós não entendemos por que a gente recebeu aquela notícia ano passado, eles não entenderam por que eles tiveram ali a devolução do dinheiro. Eles não entenderam por que o preço foi pago antes. Porque era Deus quem estava no controle. E aí, quando José volta e vê Benjamim, ele se afasta, sai dali da frente deles, chora. Ali é a humanidade dele falando. Saiu do modo governador, voltou para o modo humano, modo plebeu, chorou e volta para perto deles. E aí ele faz o banquete, seguindo o protocolo, ele almoça numa mesa, eles em outra, porque eles eram hebreus. E ele dá 5 vezes mais comida e mantimentos e bebida para Benjamim do que para os outros, para poder mostrar que ele tinha um apreço especial por Benjamim. E quantas vezes você e eu somos agraciados 5 vezes mais e a gente não reconhece que Deus está nos abençoando porque nós somos os filhos amados dele? Quantas vezes aquela dificuldade que você orou, ela passou e você nem se deu conta que ela passou? E todo mundo à sua volta ainda passou por dificuldade. Quando que vai cair nossa ficha que passou aí 3 anos de pandemia e nós estamos aqui? E não teve Covid, não teve vacina, não teve governo, não teve nada que pudesse nos sucumbir porque Deus não quis. E talvez você pode estar lembrando de alguém da sua família, seu amigo, um parente seu, um conhecido que não teve a mesma sorte. Foi Deus te dando aí, Deus me dando 5 vezes mais. E a gente fez o que com isso? O quanto a gente agradeceu? O quanto a gente reconheceu como uma provisão do Senhor? E essa postura que Judá teve com seu pai, volta para quando ele se apresenta diante de José. José vai lá conversar com eles e fala assim, olha, agora que vocês provaram que o Benjamim é de verdade, ele existe, ele está aqui, pode ir embora, abastece tudo de novo e vai alimentar a tua família. Só que aí José fala assim, o oficial, vem cá, pega o meu copo de prata
coloca no saco do Benjamim. E no dos outros, pega os saquetéis de dinheiro e coloca lá de novo. E eles voltam para casa. No meio do caminho, José fala, agora vai lá, aborda Benjamim e fala para ele que ele me roubou. E no meio do caminho, o oficial aborda eles e fala, volta para cá, vem cá. Vem cá que meu senhor quer falar com você. E eles ficam sem entender, peraí, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eles chegam lá, o copo de prata de José está no saco do Benjamim. E eles começam a entrar no embate. E eles falam, não, todo mundo vai ficar escravo, vocês vieram aqui para me roubar, para me desonrar, vai ficar todo mundo preso. E aí Judá, ele entra numa postura de humildade, em contraponto ao que ele fez lá atrás, quando ele vendeu José. Quando ele vendeu José, ele falou assim, vamos fazer diferente. Ao invés de matar, vamos vender, vamos faturar. Agora ele teve que se humilhar. E chegou diante de José. E falou, olha, nós não te roubamos. Eu não sei como foi parar esse copo aqui dentro, mas não foi nosso. Perdoe seus servos. Nós não fizemos isso, nós não atentamos contra você. Nosso pai já está velho. Ele não vai suportar se a gente chegar em casa e Benjamim não estiver lá. É o único filho que sobrou da velhice dele. Não faz isso não. Faz o seguinte, me deixa no lugar dele. Deixa o mais novo embora. Eu fico no lugar, não tem problema. E aí nesse momento, é quando José se desarma. Enquanto eles estão lá fora, ele grita, ele rasga suas roupas dentro da casa dele, a ponto dos egípcios e de quem estava fora ouvir. E ele se apresenta para os seus irmãos. Se apresenta para os seus irmãos. Convida eles para ficar com ele. O faraó descobre que os irmãos de José apareceram. E aí fala para ele, que legal, fala para eles ficarem aqui com a gente, manda buscar todo mundo. E aquela situação que parecia morte, que era sequidão, que era falta de provisão, que era falta de sementes para plantar, se torna em bonança. Vai uma comitiva do faraó, uma carreta buscar ele. Uma sequência de carruagens para poder buscar toda a família e toda a descendência de Jacó. Eles são resgatados, são trazidos para o Egito. José separa uma parte da terra ali que o faraó confirma, sim, pode ser deles. Jacó abençoa os filhos. No momento da sua velhice, ele começa a declarar bênçãos e profetizar sobre cada um deles o que aconteceria. E depois disso são formadas 12 tribos de Israel. O xadrez de Deus, ele acaba ali. Falando de José. José foi levantado e passou por tudo isso para que o povo dele fosse preservado. Para que a sequidão não matasse a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E as tribos de Israel são levantadas. E Deus começa ali o plano com o povo de Deus, que a gente vai ler mais para frente, nos livros seguintes. E nós estamos aqui hoje. O último ponto que a gente consegue compreender na história de José é que a história de José revela a graça. Tantos anos antes de Jesus, a gente já consegue enxergar a graça na história de José. Porque José era diferente? Não. Porque a graça não vem de José, vem de Deus. E Deus é eterno, Deus sempre existiu. E a graça já estava sobre eles. E aí passam-se alguns anos. Nasce um bebê. De uma virgem numa manjedoura. Jesus. E ele fala para mim e para você, não precisa mais de bode para justificar a mentira. O bode que eles mataram não foi suficiente para poder justificar a mentira deles.
porque eles viveram assombrados pela mentira. A ponto de, depois do pai ter morrido, eles falarem: pronto, agora José vai odiar a gente e vai se voltar contra a gente. Eles já tinham vivido tudo. José trouxe eles de lá, trouxe eles para perto, deu uma terra, estabeleceu eles, apacentou eles na terra dos pastores e dos cultivadores, e eles ainda assim acharam que José os odiava. Mas por que isso? Porque um sangue de um bode não é suficiente para remir pecados. Precisa de Jesus. Apenas Jesus é suficiente. Apenas Jesus é suficiente para tirar o pecado da frente. O sangue do bode de uma túnica não é suficiente para apagar os pecados e as mentiras que os irmãos de José fizeram. Precisou a confirmação do perdão várias e várias vezes, em momentos diferentes, para que eles se sentissem perdoados de verdade. Só que com você é diferente. Lá em 1 Pedro 5,6. Nós vamos ler o que Pedro diz sobre estarmos debaixo de Deus. E fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E em João 1,29, João revela: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que a gente aprende com a história de José, que revela a graça? Primeiro, devemos saber quem nos chamou. Segundo, devemos ser leais e íntegros. Devemos esperar no Senhor. Devemos ser servos dispostos. E a nossa história deve refletir a graça. A nossa vida tem que refletir a Cristo. A ponto de, como eu falei no início, se um pedófilo esbarrar em mim e em você, se um assassino de crianças esbarrar em mim e em você, a sua vida e a minha refletir Jesus de tal forma que ele seja impactado, para que a nossa casa seja transformada, para que o destino do Brasil seja reescrito, para que a história da igreja perdure. É através de Jesus. Feche seus olhos agora. Senhor, depois disso que o Senhor nos ensinou e que nós aprendemos, nós reconhecemos que não há outra forma de estarmos cheios e blindados e estarmos convictos da nossa escolha, senão pela palavra. Por isso eu te peço, Pai, desperta em nós uma força, uma sede, de tal forma que nós consigamos ler a palavra e não apenas ler páginas, mas é ter revelação da Tua palavra, revelação daquilo que o Senhor quer nos dizer, para que nós sejamos cheios da Tua palavra e não pequemos contra Ti, para que a Sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para que nós possamos, em nome de Jesus, compreender aquilo que o Senhor quer de nós, compreender nossas perdas, compreender nossas cadeias, compreender as vezes em que nós fomos traídos, que nós fomos jogados numa cisterna, que nós fomos vendidos, fomos passados para trás, que nos difamaram, que nos caluniaram, mas que nós possamos aprender que tudo isso aconteceu por um propósito, e que, Senhor, através da Sua palavra, através dessa revelação, nós possamos compreender que não há outro caminho senão Jesus. Deus, que nós não façamos apenas protocolos, como já fizemos tantas vezes, de levantar a mão e dizer que Te aceitamos e que aceitamos a Jesus, e pedir que o Senhor escreva o nosso nome no Seu livro, no livro da vida, mas passa o dia seguinte, nada acontece, Deus. Mas que hoje seja diferente. Que essa palavra ecoe no nosso ser e no nosso interior.
Que nós possamos meditar nela hoje, e depois disso, e possamos ter convicção que apenas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode nos salvar e apagar as nossas mentiras. Não é o sangue de um bode que nós colocamos na túnica que vai nos livrar, mas é o teu sangue vertido na cruz do Calvário. A graça revelada desde tão cedo na história de José perdura até hoje. Nós pedimos que o Senhor nos impacte com ela e que o Senhor nos abrace e nos envolva de modo que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Fala conosco, Pai. Continua ministrando isso. Continua falando aos nossos corações. Nos ensina aquilo que o Senhor quer. Continue nos confrontando. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!